Então, primeiro, eu gostaria de agradecer a Fernanda pelo convite, pela oportunidade de poder falar um pouquinho para você sobre a minha vida, sobre o que a ciência vem proporcionando para mim e o que eu venho fazendo nesses últimos anos. Então, o título da minha apresentação é Profissão Cientista, Desafios, Experiências e Oportunidades Além das Fronteiras. Primeiro, eu gostaria de falar um pouquinho para você sobre o que é ser cientista, e para isso eu pedi a ajuda dos meus amigos que trabalham com ciência também. Então, aqui a gente tem o que é ser cientista por cientistas. Eu coloquei algumas frases e eu vou ler para vocês, só para a gente ter uma noção, assim, da visão de um cientista. Um cientista olha para o mundo e questiona o porquê, devido a uma curiosidade inata sobre tudo ao seu redor. Cientistas são trabalhadores que se dedicam a criar ferramentas, estratégias ou responder algumas perguntas que contribuam para o desenvolvimento da sociedade. Ser cientista é nunca perder o brilho no olhar, é querer compartilhar as descobertas e incentivar outras pessoas. Também é ir à luta todos os dias por um mundo melhor. Fazer ciência é aplicar o conhecimento adquirido por meio de pesquisa, impactando beneficamente a sociedade, sempre priorizando a ética e o respeito. Toda criança é um cientista natural. Ser cientista é como ser criança, explorando as coisas que nos cercam. Ser cientista também é trabalhar com teorias e suposições para melhorar o desenvolvimento da sociedade, é lutar pela verdade e prepará-la para o mundo. E um cientista é um ser privilegiado por um universo de possibilidades e que tem o dever de compartilhar o conhecimento adquirido. Então, o que a gente pode ver aqui é que a visão que os cientistas têm da ciência vai muito além do que simplesmente pesquisar, né? A gente pode ver que muitos de nós está realmente preocupado em fazer uma ciência de qualidade e desenvolver algo útil para a sociedade. Mas como a gente sabe, existem muitas dificuldades de fazer ciência no Brasil. A principal delas é o pouco investimento. A gente tem bolsas, valores de bolsas relativamente baixos. A gente tem pouco investimento em infraestrutura laboratorial, por exemplo. As bolsas de mestrado e doutorado, elas não sofrem reajuste há um bom tempo. Então, se você pensar que, por exemplo, um aluno de mestrado ou um aluno de doutorado tem que dedicar, não pode trabalhar, não pode exercer outra profissão, ele tem que dedicar única e exclusivamente o seu tempo para o mestrado ou doutorado, e ele recebe de mestrado R$ 1.500 por mês e doutorado R$ 2.200, de acordo com as bolsas da CAPES e do CNPq no Brasil, se a gente pensar nisso, e que ele provavelmente está numa cidade que não é a sua cidade natal, está pagando aluguel, pagando alimentação, pagando transporte, porque geralmente essas universidades estão em cidades maiores, precisa de transporte para chegar até a universidade, e muitos deles têm família para sustentar. Então, se a gente pensar em tudo isso, a gente vê o quanto o cientista no Brasil não é valorizado, né? O quanto a gente precisa que haja um reajuste mesmo nessas bolsas. E também outra dificuldade que a gente encontra no Brasil é a falta de informação para a sociedade. A sociedade, às vezes, tem uma visão do cientista muito diferente do que realmente é. E isso cabe a gente, que faz ciência também, fazer uma ciência de fácil entendimento, ou tentar explicar o nosso trabalho de uma forma simples, e sempre deixando muito claro da importância do trabalho para a sociedade. Porque tudo que a gente faz, seja trabalhando com ciência básica, seja trabalhando com ciência diretamente aplicada, tudo isso vai refletir para a sociedade. Em algum momento, vai refletir, por exemplo, em novas vacinas, na descoberta de novos fármacos, por exemplo, na descoberta de genes importantes relacionados com desenvolvimento animal para maior produção de carne,
né, que a fome é um problema que a gente tem no mundo. Então, isso eu acho que a gente tem que trabalhar muito, conversar muito com a sociedade em geral, para que não haja mais essa desvalorização do cientista, né? Agora, a gente está numa época de pandemia, e que a gente está realmente vendo a importância do cientista na nossa vida. Então, de certa forma, eu acho que agora, talvez, esse seja um passo grande para a ciência, né? Muita gente que antes não tinha informação suficiente, agora vai começar a valorizar mais o cientista. Bom, e sobre as oportunidades para os cientistas brasileiros? A gente tem muita oportunidade no Brasil, apesar do pouco investimento, porque a gente tem boas universidades no nosso país, tanto federais, estaduais e privadas. As nossas universidades têm ensino de qualidade e a gente tem excelentes professores. A gente também tem oportunidade de ir para o exterior. A gente tem bolsas da CAPES, bolsas do CNPq, bolsas de Fundação de Amparo à Pesquisa de alguns estados, que permitem que a gente vá para o exterior e volte para o Brasil e consiga agregar conhecimento na ciência do nosso país. E a gente trabalha por amor. O cientista trabalha por amor, porque, bom, como vocês viram, por dinheiro não é, né? A gente é meio difícil trabalhar por dinheiro no Brasil, mas a gente trabalha por amor. O cientista gosta muito do que ele faz. Se você é cientista e você não gosta do que você faz, talvez você esteja fazendo isso errado. Mas o porquê que eu falo que a gente faz ciência por amor? Principalmente porque notícias como essas desmotivam a gente, né? Olha, falando sobre o panorama da ciência no Brasil, que é assustador, cortes de bolsas, universidades perdendo bolsas, e o que mais entristece é a gente ver, por exemplo, essa notícia aqui, que é a mais recente, cortes em bolsas da CAPES afetam grupos de pesquisa do novo coronavírus. Então, a gente sabe que tem estudantes de mestrado, doutorado, tem pós-doutorandos, tem alunos de graduação que estão trabalhando diretamente, estão trabalhando dia e noite em laboratórios, tentando buscar uma solução para tudo isso que a gente está vivendo, né, para ajudar a sociedade. E, infelizmente, alguns deles estão perdendo o financiamento que eles têm. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha visão nessa pandemia, né, o que está acontecendo aqui, o que eu tenho vivido aqui. Essas fotos fui eu que tirei, logo quando a gente começou a receber as notícias sobre a pandemia, sobre o que estava acontecendo no mundo, e as pessoas ficaram desesperadas, foram para o supermercado e esvaziaram as prateleiras, fizeram um estoque de comida, e aí foi difícil achar, por exemplo, papel higiênico. Gente, papel higiênico terminou e tem supermercados que ainda não tem papel higiênico. A gente ficou sem algumas frutas e legumes, e também alguns outros alimentos, como macarrão, esses alimentos mais prontos, né, enlatados, a gente teve uma falta deles no mercado. Mas esses alimentos, as notícias que a gente tinha é que esses alimentos eles iam conseguir repor, mas o papel higiênico não. Então, eu acho que por isso que virou esse desespero e a gente não encontrou mais papel higiênico no supermercado. Como que a gente está lidando com isso aqui? Não está sendo fácil, mas a gente está, assim como aí no Brasil, né, eu conversei com a Fernanda um pouco antes da nossa apresentação, e aí no Brasil eles também estão fazendo, na maioria das universidades, estão fazendo aulas online, reuniões online também. Não é o melhor a se fazer, mas a gente está dando conta, está dando certo, e o meu professor aqui, o meu supervisor, ele é muito criativo, e ele tenta manter a gente o tempo todo motivado. Então, nesse último sábado, a gente fez um happy hour do laboratório online, onde a gente ficou conversando e tomando cerveja e dando risada no sábado à tarde. Foi muito legal, e uma forma de manter, assim, todo mundo próximo e todo mundo se ajudando, né? Porque a gente não tá sozinho nessa, a gente tá todo mundo junto e a gente precisa se ajudar. Então, essa aqui é uma foto do meu laboratório aqui, dos meus colegas de laboratório, que a gente tirou ontem. Assim estão sendo as nossas reuniões.
Esse aqui é o meu professor. E essa moça aqui, a Marcela, ela é brasileira, também está aqui comigo. Então, aqui foi uma foto da nossa reunião de ontem. Como a gente não tem uma foto do laboratório, de todo mundo junto, eu queria mostrar para vocês, a gente tirou essa foto ontem. E isso ajuda muito. Esse sorriso que vocês estão vendo nessas carinhas aqui, eles estão sempre nessas carinhas. Esse pessoal, ele tá sempre muito animado e pronto, disposto para ajudar. A gente tem gente de vários países aqui e isso conforta muito, né? Ajuda a gente a suprir um pouco da falta de casa, é um carinho, né? Então a gente está sempre junto e sempre se ajudando, e isso está sendo muito bom e muito importante nesse momento que a gente está vivendo. Uma dificuldade muito grande que eu vejo, assim, que eu percebo que tem acontecido comigo, isso, e com algumas outras pessoas com quem eu converso, é porque a gente fica o tempo todo se cobrando muito sobre a produtividade. Há umas 2 semanas atrás, eu estava, assim, produtividade zero, e eu fiquei me sentindo muito mal, porque eu não conseguia produzir, eu não conseguia trabalhar nas minhas coisas, e eu preciso terminar a minha tese até o final do ano. Mas, assim, a gente também tem que entender que a gente está passando por um momento muito delicado no mundo todo, e está todo mundo passando por isso, e não está fácil para ninguém. Então, eu acho que, por mais que essas cobranças, elas surjam, a gente tem que é bom a gente ter alguém para conversar, para dividir isso, essas angústias, essas frustrações de, meu Deus, eu não estou conseguindo trabalhar, não estou conseguindo ser produtiva. Então, eu acho que isso é uma dificuldade grande, mas eu acho que está todo mundo passando por isso. Então, isso vai acabar, daqui a pouco tudo isso vai passar. E o apoio da família, principalmente os meus pais, estão aí assistindo, os meus amigos, os meus supervisores, os colegas de trabalho, todo esse apoio que a gente recebe externo é muito importante para a gente se manter firme, né? A gente precisa se ajudar, o ser humano precisa de gente, a gente sozinho não é ninguém. Bom, mas assim como a gente tem algumas notícias ruins, a gente também tem muitas notícias boas, e elas precisam ser compartilhadas. Nessa página aqui que eu recomendo, eu achei muito interessante, esse Good News Coronavírus, você consegue ver, ele te mostra manchetes de notícias boas relacionadas à pandemia, e quando você pode clicar na manchete, ele te direciona para o site, por exemplo, para o site da Fiocruz, para o site para o Estadão, ou para outros jornais. Então, olha, o que a gente pode ver aqui é que a gente tem muitas notícias boas, inclusive muitas notícias boas no Brasil. Aqui, por exemplo, o teste para produzir o remédio do Covid começa a ser usado em São Paulo, laboratórios brasileiros desenvolvendo teste nacional para o Covid, a Fiocruz se torna o laboratório de referência das Américas, então, a Fiocruz que a gente tem que se orgulhar, que é uma instituição muito importante no Brasil, né, tem muitos cientistas bons trabalhando lá. Então, assim, nesse momento, é bom a gente procurar por notícias boas também, porque se a gente for olhando só notícias ruins, a gente vai vai afundando, e depois para sair é bem complicado. E a gente tem muita gente trabalhando para descobrir a vacina, para descobrir a cura, para entender se tiver uma cura, para entender como que o vírus afeta as células, né, qual que é o mecanismo de replicação desse vírus, para entender como ele é um vírus novo, a gente ainda não sabe muita coisa sobre ele. Então, tudo isso, todas essas pesquisas estão sendo feitas por cientistas, né, e isso que é importante a gente saber. Provavelmente, as nossas respostas, elas vão surgir daqui a um tempo, e eu espero que o mais breve possível, graças a cientistas que estão dentro de laboratórios, trabalhando dia e noite para tudo ficar bem e para conseguir realmente encontrar respostas sobre essa pandemia, sobre esse vírus que ninguém sabe ao certo como se replica, como funciona, de onde surgiu. Bom, e o que eu tenho aprendido com essa pandemia ou com ficar em casa? Primeiro, que eu gosto de cozinhar, que era uma coisa que eu não fazia, eu tinha pavor de cozinhar, e está sendo como uma terapia para mim.
Então, aqui são alguns pratos que parece que eu tirei da internet, mas não, são meus. E eu também aprendi que a gente precisa levar a vida mais leve. Que o bom humor, ele torna tudo mais fácil. Essa é uma foto do dia que, finalmente, eu e a Raquel, que é a brasileira que mora comigo aqui, a gente encontrou papel higiênico no supermercado. E a gente, inclusive, na rua, a gente brigou para quem ia levar, para decidir quem ia levar o papel higiênico. Porque a gente ficou tão feliz com isso que as duas, assim, a gente voltou agarrada no papel higiênico para casa. Então, gente, o bom humor, ele torna as coisas mais fáceis, né? E por pior que seja a situação, ela sempre vai te trazer algo bom. Então, tenta olhar para essa situação com outros olhos, sabe? Tenta tirar alguma coisinha de bom dessa situação, porque sempre vai ter, por pior que ela pareça ser. Bom, e de onde eu vim? Então, isso é muito interessante, porque às vezes a gente acha que as realidades, elas estão muito distantes da gente, e eu também achava isso, mas eu vim de uma cidadezinha do Rio Grande do Sul, bem pequenininha, aqui onde está essa carinha feliz, que se chama Não Me Toque. Talvez alguns de vocês nunca tenham ouvido falar, mas é uma cidade pequenininha no norte do estado, que tem esse nome por causa de uma planta. Essa planta chama Não Me Toque. Aqui eu já sou conhecida, porque, né, a gente resolveu traduzir o nome da minha cidade, então aqui, para o pessoal aqui de Ames, eu venho de Don't Touch Me, né, que é a tradução de Não Me Toque para o inglês. E como tudo começou? Então, como tudo começou, eu acho que a Fernanda, ela vai me matar, mas ela foi a culpada de tudo isso. Essa foto tem muita história por trás. A Fernanda foi a minha orientadora de TCC na graduação, lá na UNOESC. Então, tudo começou na UNOESC. E esse foi o meu primeiro dia de orientação do meu TCC, onde eu fui totalmente despreparada. Eu não levei computador, eu não levei caderno e eu não levei caneta. Como vocês podem ver, as anotações do meu TCC, da ideia do meu TCC, foram feitas num papel toalha por uma caneta que a gente encontrou no laboratório. Então, aqui foi onde tudo começou. Eu devo muito à Fernanda, porque ela sempre motivou muito a gente. Eu devo muito a todo mundo, mas a Fernanda sempre motivou muito a gente a seguir as coisas que a gente gosta, e ela sempre me ensinou que a gente tem que levar as coisas com alegria, e que isso realmente faz toda a diferença. Então, essa é a foto que define, assim, onde tudo realmente começou, onde a minha vida de bióloga começou. E depois ela foi só melhorando. Aqui são fotos ao longo da minha graduação, com tantas pessoas maravilhosas que eu conheci. Eu tive a oportunidade de participar de encontros de integração escolar, oportunidade de participar de congressos, de ter aulas práticas, inclusive nos finais de semana, que a gente reclamava, mas no fim a gente gostava, porque era tudo muito divertido. Tive a oportunidade de trabalhar com taxidermia, né, a gente empalhava animais. Tive a oportunidade de ter aulas de campo, e aí a gente se formou, né? Aqui essa foto com esses queridos que eu tenho amizade até hoje. Então, isso tudo é muito bom. E são pessoas que tem muita gente de lá que eu tenho na minha vida hoje ainda, fazem parte muito da minha vida, e que também me ajudam a levar isso para frente, a ter força para continuar. Durante a minha graduação, eu tive a oportunidade de fazer iniciação científica na Embrapa, Suínos e Aves em Concórdia. Eu ganhava uma bolsa do CNPq de R$ 400, não foi fácil, e eu ia de Concórdia a Joaçaba toda noite na aula. Não é um trecho fácil, aquela estrada de Jaborá é muito ruim de andar, mas eu sou imensamente feliz. E continua, viu? Continua ruim. Continua. Difícil, né? Bom, e eu sou imensamente feliz e agradecida por tudo isso. Lá na Embrapa eu tive a oportunidade de conhecer a Mônica,
que é pesquisadora, e a Jane, que também são duas pesquisadoras da Embrapa, e me abriram muitas portas, né? Eu consegui publicar trabalhos, conheci pessoas de fora do país, e depois a Mônica também foi minha orientadora no mestrado. Então, e aqui que eu realmente tive certeza que eu gostava de trabalhar com biologia molecular e com genética. Depois que eu me formei na UNOESC, eu fui para o mestrado na UDESC, em Chapecó. A Mônica, doutora Mônica Ledur, da Embrapa, foi minha orientadora. E na UDESC eu tive várias oportunidades também. O mestrado foi em zootecnia, foi um desafio bem grande, porque eu tive aulas de produção animal, produção de frango, produção de suíno, que eu nunca tinha visto na minha vida, assim. Mas foi muito legal, foi um desafio muito bom, e que me fez crescer bastante e ver que realmente era nessa área de ciência animal também que eu queria seguir. Eu conheci muitas pessoas boas, também muitas pessoas legais. Essa foto aqui com cavalos, eu tive a oportunidade de ajudar um colega meu a trabalhar com biometria de cavalos, e eu sempre tive medo de cavalo, então aqui foi quando eu consegui me aproximar um pouco mais dos animais, e a gente brincava que eu estava fazendo ecoterapia, não deixou de ser. Hoje eu não sei se eu chego perto de um cavalo, mas na época foi muito bom para mim. E eu também fazia parte do GMG, que é o grupo de melhoramento genético da universidade. E aí eu defendi o meu mestrado e saiu o resultado de que eu tinha passado no doutorado no programa de Ciência Animal e Pastagens, da Exalc, que é um campus da USP, da Universidade de São Paulo. E aí eu me mudei para Piracicaba. E não diferente de todas as oportunidades que eu tive na vida, tem sido incrível tudo que eu estou vivendo. Eu tive a oportunidade de dar aula em laboratório para alunos de escolas da cidade. Eu tive a oportunidade de participar de abate. Eu trabalhei em laboratório, que eu gosto muito. Essa aqui é a equipe do laboratório lá de biotecnologia da Exalc, esse é o meu professor, meu orientador, Luiz Coutinho. E eu também fiz uma família lá em Piracicaba, né? Assim como todos os lugares que a gente passa, a gente sempre vai formando famílias que nos dão força e nos ajudam a lidar com a distância de casa, né? Com a distância e com a falta dos nossos pais. Então, eu sou muito grata também por tudo que eu passei e por ter tido a oportunidade para Piracicaba. Agora eu estou aqui nos Estados Unidos, eu já vou falar um pouquinho sobre isso, mas eu ainda estou no meu doutorado, então assim que eu voltar para o Brasil, eu vou voltar para Piracicaba para finalizar. Durante esse meu doutorado também, eu trabalhei com cultura celular, e como a gente não tinha estrutura para cultura celular no laboratório, na Exalc, a gente fez uma parceria com a professora Érica Jorge, aqui da fotinho, e ela abriu as portas do laboratório dela para que a gente pudesse fazer parte do nosso experimento lá. E foi então quando eu me mudei para Belo Horizonte. Eu fui lá para a Universidade Federal de Minas Gerais, eu fiquei 6 meses lá, tive a oportunidade de conhecer muita gente boa, muita gente legal, muitos lugares lindos, tive a oportunidade de aprender muito toda essa parte de cultura celular e análise morfométrica de células, eu aprendi lá com eles. Então, foi, assim, uma experiência muito boa para mim também. E agora eu estou aqui em Ames, eu cheguei em setembro do ano passado. Ames é uma cidade muito bonita, é uma cidade muito fria. Eu tive várias oportunidades aqui, tive a oportunidade de fazer minha primeira abóbora de Halloween, que eu adorei, mas é um trabalho difícil. Esse pessoal aqui é o pessoal que trabalha comigo na ciência animal. Esse é todo o nosso grupo de ciência animal aqui do prédio. A gente tem gente de todos os lugares do mundo aqui. E é muito bom, porque essa diferença de cultura
ela é uma troca de experiências, né? Isso é muito rico. É você poder conhecer gente de culturas diferentes e sempre aprender com a pessoa sobre a cultura dela e também poder passar um pouco da tua cultura para a pessoa, né? Isso eu acho que é um crescimento para a gente, tudo isso é válido. Eu tive a oportunidade também de assistir jogos de hóquei e futebol americano, que é uma foto tradicional na universidade, esse é o principal símbolo da universidade. E eu também tive a oportunidade de ir para um congresso, fui em San Diego, na Califórnia, no início desse ano. Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês do que eu estou fazendo aqui, do que eu já fiz e o que eu estou fazendo aqui em Ames. Então, meu projeto de doutorado, o que a gente está tentando fazer é a validação de um gene candidato para desenvolvimento muscular, usando uma técnica de edição gênica chamada CRISPR-Cas9. O nosso principal objetivo é identificar genes candidatos à regulação do desenvolvimento muscular em uma linhagem de frangos de corte e testar o efeito desse gene em cultura celular. Então, rapidamente, o que a gente fez? A gente fez a edição de um gene, a gente escolheu um gene que a gente achou que seria importante para o desenvolvimento muscular, a gente editou esse gene, ou seja, a gente cortou esse gene do genoma das células musculares, a gente usou células musculares de camundongo, então a gente inseriu o nosso sistema, que a gente chama de CRISPR-Cas9, associado a um RNA guia, que vai reconhecer lá no genoma da célula, lá no DNA da célula, qual a região que quer que a enzima corte. A gente transfectou esse sistema em células musculares de camundongo, no laboratório, e o que a gente teve foi essa figura aqui da direita, a gente teve uma imagem, várias imagens com células diferenciadas. O que isso significa? Todas essas bolinhas lilazes aqui, roxinhas, são mioblastos. O mioblasto é uma célula muscular única, sozinha, que ainda não se diferenciou em nada. Mas o que a gente está observando são as células que se diferenciaram. Então, para a gente saber quem são as células que se diferenciaram, a gente usa um marcador. E aqui, toda essa parte marrom é uma célula diferenciada, que a gente chama de miotubo. Essa célula, ela está marcada aqui, né, pelo marcador que a gente usou, e ela possui vários núcleos. Então, o que a gente está fazendo? A gente mediu essas células, todos esses miotubos. Então, a gente tem análise de tamanho de área dessas células. E agora, o que a gente está fazendo é a gente vai comparar esse tamanho de área das células com a biologia molecular dessa célula, com o que aconteceu no RNA dela, por exemplo. Então, o que a gente fez? No Brasil ainda, a gente fez o sequenciamento do RNA dessas células, e aí eu cheguei aqui em Ames com os meus dados, que são essas milhões e bilhões de letrinhas de cada célula. E o que eu estou fazendo? Então, eu estou aqui, basicamente, eu estou trabalhando com a análise de dados, desses dados aqui, oriundos daquelas células que a gente editou, e a gente está tentando buscar por genes que foram diferencialmente expressos nos nossos grupos. Por exemplo, o controle, que são as células normais, e o tratado, que são as células onde a gente editou esse gene. Então, onde eu estou e o que eu estou fazendo aqui? Eu estou numa cidadezinha chamada Ames, que fica aqui nesse pontinho vermelho, no mapinha dos Estados Unidos, no estado de Iowa, e eu estou na universidade, na Iowa State University, que é a Universidade Estadual de Iowa. Eu estou trabalhando aqui com o professor James Coates, e eu estou fazendo, como eu falei para vocês, análises de bioinformática. Aqui são algumas fotos da cidade, essa foto aqui eu tirei na semana passada, agora a gente está na primavera, então está começando a florescer as florzinhas, né? E esse céu azul estava lindo. E quem me conhece sabe o quanto eu gosto de pôr do sol, então eu coloquei aqui duas fotos. Essa aqui de cima é de um parque, muito bonito, que tem aqui. E essa aqui de baixo é da universidade, quando a gente tinha, no inverno, né, quando estava com neve aqui
na grama. E aí, gente, como lidar com a saudade, né? É muito... Bruna, Oi? eu não entendi. Por que você teve a necessidade de sair do Brasil para ir para os Estados Unidos fazer as análises? Aqui A tem um grupo... necessidade é a oportunidade, né? Tem isso também. Eu tive... Foram as duas coisas, na verdade, assim. Eu tive a oportunidade dentro da bolsa que eu ganho, né? Eu recebo bolsa da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E aí eu tive a oportunidade. Como eu ia trabalhar, como eu já tinha feito, a gente já tinha ideia de fazer o sequenciamento do RNA, eu busquei por um grupo onde a bioinformática fosse uma área muito forte. Então, aqui onde eu estou, o professor trabalha muito com bioinformática. Então, isso eu acho que é algo que está agregando muito e que depois, quando eu voltar para o Brasil, eu posso passar isso adiante. Então, foram as duas coisas. Foi a oportunidade e associada com a vontade de trabalhar com isso. E é isso, eu acho. Bruna, tu pode só explicar, assim, só para explicar para o pessoal o que é a bioinformática, qual é a importância dela, né? Sim. Isso. Uhum. Importante. Obrigada, Fer. Então, gente, a bioinformática, eu vou até voltar aqui. Por que ela é importante? Porque quando a gente trabalha com, por exemplo, dados de genoma, ou que é todo o DNA de um organismo, ou quando a gente trabalha com dados de transcriptoma, que é todo o RNA de um organismo, o que a gente tem a partir disso são milhões ou bilhões de letrinhas, né? Adenina, timina, citosina. A gente tem o sequenciamento ou do DNA ou do RNA. E a gente precisa, dependendo da nossa pergunta, da pesquisa, a gente quer, por exemplo, identificar genes importantes que estejam dentro dessas letrinhas. Então, como que a gente faz isso? Para isso, a gente usa programas estatísticos e também a gente usa a computação para nos auxiliar, porque a gente tem um banco de dados muito grande e a gente quer, naquele imenso banco de dados, encontrar, por exemplo, um único gene ou uma única mutação que está lá no meio. Então, por isso que a bioinformática é importante. A bioinformática ela é uma área que engloba tanto a estatística quanto a análise de dados, quanto a computação, para a gente conseguir descobrir o que a gente tem, que informações que a gente pode extrair de toda essa sequência de DNA ou de RNA. Bruna, Morgana, posso fazer um adendo só? Pode. Nessa pergunta que a Rúbia fez, eu acho assim que eu vejo essa dificuldade, assim, que a gente produz muito dado, mas uma dificuldade muito grande é a gente poder trabalhar com esses dados. Uhum. Tipo, interpretar eles, fazer uma análise. Então, acho que isso que ela pediu vai muito do que grupos do exterior, às vezes, eles conseguem ter uma outra visão dos dados que a gente tem, ou eles dispõem de ferramentas e de programas, de pipelines, que possam ajudar a gente a interpretar esses dados, e não só produzir esses dados, sabe? Uhum. Exato. É isso mesmo. Bom, então, gente, como eu estava falando, como lidar com a saudade? Não é fácil, e nunca vai ser fácil sair da nossa zona de conforto, né? Mas eu tenho recebido muito apoio dos meus pais aqui, e mesmo quando eu me mudei para Concórdia, que era só 40 quilômetros de distância de Irani, onde eles moram, foi um sofrimento. Depois eu fui para Chapecó, depois para Piracicaba, então as mudanças elas foram graduais na minha vida, gradativas, né? E acho que isso me fez, isso foi assim, eu acho que a vida foi me preparando para poder ficar esse tempo maior longe deles. O que a gente faz, né, para lidar com a saudade eu trouxe o meu chimarrão, então olha que foi num dia cheio de neve, né, um dia muito frio, eu tomo meu chimarrãozinho, fico pensando na vida, a gente faz chamada de vídeo para tomar chimarrão junto, eu mando fotos de tudo para eles me mandam fotos dos passeios deles, das coisas que
que eles fazem também, então a gente está muito em contato. O que ajuda muito é a internet, né? Hoje é tudo muito mais fácil por conta da internet. É mais fácil lidar com toda essa saudade e com essa distância. E sobre o meu futuro, né? Finalmente, o que eu farei? Então, primeiro, eu preciso terminar essas análises de bioinformática, preciso interpretar todos esses dados, preciso entender o que eles estão me mostrando. E o segundo passo vai ser voltar para o Brasil, provavelmente em setembro eu volto. Depois abraçar a minha família, que vai fazer 1 ano que a gente não se vê, em setembro, né? Depois de ficar de quarentena, óbvio, porque a gente não sabe como que as coisas vão estar até lá. Esperamos que estejam boas, que tudo isso melhore, tudo isso passe o mais breve possível. Defender a minha tese, né, e torcer para que ocorra tudo bem. E depois eu não sei, depois eu acho que as oportunidades que surgirem eu vou agarrar, assim como eu sempre fiz, sempre fui me jogando no mundo, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer, gente. Se vocês têm oportunidade de fazer, sabe, se vocês têm vontade, se joguem, façam as coisas que vocês têm vontade, aproveitem a vida de vocês, levem as coisas de uma forma mais leve, mais tranquila, estudem muito, e façam todas as coisas que vocês têm vontade. Acho que isso que é o mais importante, assim. Se passou uma oportunidade na tua frente, tu acha que é o momento e que tu quer aquilo mesmo, agarra e vai. Vai que dá tudo certo. Bom, mas nada disso, né, seria possível se eu não tivesse encontrado pessoas tão boas da minha vida. Todos os professores que eu tive, eu sou imensamente grata. A Fernanda, a Prof. Mayra, a Kati, o Roberto, o Glauber, a Prof. Maria Inês. São, assim, seres de luz que apareceram nas nossas vidas e que realmente empurraram a gente para frente, para o mundo. Com o conhecimento, isso é muito importante e muito bom. Também nada seria possível se eu não tivesse ido para a Embrapa, se eu não tivesse apoio dos laboratórios que eu passei, por exemplo, o Laboratório de Biotecnologia Animal, da ESAL, que me abriu muitas portas também. E aqui eu tenho aprendido muito, né, com o laboratório do meu professor e com todo o pessoal do departamento. Mas, assim, nada mesmo seria possível se eu não tivesse essas duas figurinhas na minha vida, que, por mais loucas que fossem as minhas decisões, eles estavam ali falando, filha, vai, se não der certo, pega a tua mala e volta para casa. Então, assim, isso é essencial, e saber que a gente tem para onde voltar, saber que a gente tem esse apoio é muito importante, né? Então, eu quero agradecer todo mundo, eu quero agradecer a oportunidade de poder falar um pouquinho da minha vida aqui, e eu quero agradecer ao meu pai e minha mãe, que estão assistindo, e dizer que eu amo eles, porque a gente não é nada sem ninguém, a gente não é nada nessa vida. Então, assim, todo mundo tem uma contribuição muito importante na minha vida, e é isso. Muito obrigada. E eu termino com essa foto que eu tirei na semana passada. Foi uma manhã de primavera aqui em Ames, onde o tempo é completamente louco, e a gente amanheceu e estava tudo branco de neve. Então... Tem certeza que não é açúcar? Não! De confeiteiro? Parece, né? Obrigada, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu ficarei feliz em responder. Eu tenho pergunta. Tá bom. Antes de agradecer, né? Como é que tu entrou em contato com o laboratório daí, Bruno? Daqui? Então, o meu professor, ele conhece já as pessoas daqui, né? Ele tem esse contato, e algumas pessoas do laboratório lá do Brasil vieram para cá. Então, assim, já tinha isso que facilitava, mas eu mandei e-mail para ele, assim, na cara e na coragem, me apresentando,
falando quem eu era e de onde eu era. E ele foi muito legal comigo desde o início. Ficou muito feliz de poder ajudar e contribuir com o nosso trabalho. Então, assim, foi realmente... Aí eu mandei e-mail para ele, e aí no ano passado eu tive a oportunidade de vir para um congresso aqui em Ames. E aí eu aproveitei e marquei uma reunião com ele. Gente, sem saber inglês. Olha, a gente não precisa saber inglês. Sem saber inglês, foi assim, bem... Não fala isso! Tem que... Não, a gente precisa saber inglês, mas assim, não se limite por não saber inglês, porque dá tudo certo. Sabe, assim, eu cheguei aqui, eu, sei lá, falava hi, mas não se limite, sabe? Não coloque isso como uma barreira para você não ir, para você não sair. Que eu acho que é o de menos, assim. Eu acho que isso aí você aprende, você se vira, você estuda e você dá conta. E como é que tu se virou com o inglês aí, então? Teve ajuda de alguém? Então, quando eu cheguei aqui, eu descobri Tem vários... aqui na universidade tem vários programas que ajudam... Como tem muita gente de fora, tem vários programas para ensinar inglês. Mas eu comecei a fazer inglês numa igreja que tem aqui na frente da universidade e que tem um pessoal muito legal. E aí eu ia 2 vezes por semana nesse inglês. Agora as aulas estão sendo online também. E isso me ajudou muito. Me ajudou muito, assim, com a fala, com o vocabulário. A dica que eu dou é vai atrás, assim, sabe? Tenha coragem, porque... Olha, eu fiz toda a parte de... Eu fiz a minha iniciação científica com biologia molecular, eu fiz o meu mestrado com biologia molecular, e eu tô trabalhando com biologia molecular, e eu ainda não sei biologia molecular. Então, assim, a insegurança, ela tá sempre aí, e como a gente trabalha com biologia, a gente nunca vai... É muito difícil a gente saber tudo, né? E cada vez mais estão descobrindo coisas novas. Então, assim, não se limite por isso. Se você tem vontade de fazer um mestrado, vai atrás, conversa com o professor que você tem interesse, vê qual área você se identifica mais, e aí, durante esse mestrado, você vai se capacitando, você vai estudando, e você vai, como que eu posso dizer, você vai afunilando mais na área que você tem interesse, entende? Porque a biologia é muito ampla, a gente aprende muita coisa, sobre tudo, e aí fica difícil mesmo a gente saber, se a gente quer saber, assim, muito de uma área específica, fica muito difícil. Então, eu acho que, assim, se você, Renan, se você quer, vai atrás, porque o mestrado vai te capacitar, vai te dar um caminho mais, assim, na direção que você quer estudar, para você entender melhor alguns conceitos, de repente, que você não tem tanta experiência agora. Então, assim, não se limite, vá atrás e vai dar tudo certo.